Acho que assim, seguir a mesma estratégia é diferente de você copiar a carteira, Sim, sim. né? Então, sigo a mesma estratégia, mas assim, já me desviei diversas vezes ao longo do caminho. Até por eu trabalhar como analista, cara, eu era obrigada a olhar para outros horizontes. Eu não podia só cobrir utilities, eu tinha que olhar petróleo, eu tinha que, né, varejo, frigorífico, construtora, que é tudo que meu pai, não digo abomina, mas assim, que ele evita colocar na carteira dele. Quando você Ele vai nem olhar. olha muito. Não, Nem. hoje a gente não olha, não cobre mesmo, assim. Prefere ignorar. Porque é isso, né? Você tem um foco ali. Fazendo esse filtro, a gente já vai falar sobre isso mais adiante desses setores, mas assim, ainda sobram umas 100 empresas para acompanhar. Putz, já é É muita coisa muita para você coisa. olhar no dia a dia. Então você acaba desfocando, então a gente não olha e sabe que tem oportunidades em outros setores, claro, mas você, quando está investindo em bolsa, tem que se conscientizar que você não vai estar em todas as oportunidades. Sim. Até porque você vai acabar pulverizando a sua carteira, não vai ver nem dividendo nem rentabilidade. E é isso que as pessoas querem, né? Ver o resultado rápido. Ah, então vou pôr um punhadinho aqui, um punhadinho aqui. Não sei o que vai dar certo, mas alguma coisa vai dar certo. 1000% de R$ 1, né? Não adianta. Ainda é pouco, né? Então, se eu pudesse resumir a nossa estratégia hoje, eu acho que é você comprar muitas ações de poucas e boas empresas, pagando bons preços e elas têm que pagar bons dividendos, né? O pilar de tudo isso é a renda. É a renda que vai pagar o seu boleto no futuro, né? E esses boletos ficam muito caros no futuro, né? E o futuro chega muito rápido. Sim. Então, quanto mais cedo a gente se preparar para isso, melhor, né? Então, se o pilar é renda, eu preciso buscar setores que sejam perenes, que tenham Uhum. previsibilidade de fluxo de caixa, né? E isso acaba, obviamente, reduzindo ali o horizonte de empresas que a gente tem que Sim. analisar, o que é muito bom. Então, eu sigo, sim, a risca estratégica, porque todas as vezes que eu saí por ganância ou por achar que iam vir dividendos rápidos, sabe assim? Tipo, vou dar um exemplo, Embraer. Puta empresa, muito boa empresa. Mas não necessariamente uma boa empresa é um bom investimento, Sim. que foi o meu caso. Então, eu entrei no papel, putz, excelente empresa, só que por que eu entrei? O que me levou a colocar esse ativo na carteira? Logo quando ela estava para fechar o deal com a Boeing, né, aquela fusão, faltavam só algumas burocracias para serem aprovadas na Europa, enfim, nos Estados Unidos, assim, detalhes, vamos dizer, detalhes. Só faltava aprovar a operação, estava meio que tudo fechado. E ela soltou um documento dizendo, olha, eu vou distribuir, sei lá, dava o equivalente, eu fiz as contas, deu o equivalente a R$ 8 por ação em dividendo. Eu falei, gente, é isso. Pô, a empresa soltou esse fato relevante. Maravilha, eu vou comprar isso aqui, R$ 8 de dividendo por ação, se subir ali, sei lá, uns 4, R$ 5, eu já vendo, né? Ok. Não é isso. Não é dividendo a qualquer custo, não é você Sim. fazer o ranking do maior para o menor. Não, não é assim que funciona, né? Comprei. Bom, veio pandemia, um monte de coisa Sim. aconteceu, papel derreteu, e eu falei, putz, eu tenho um ativo na minha carteira que eu não vou comprar mais porque é uma empresa que eu não quero manter na minha carteira. E também outro erro que as pessoas cometem, fazer o preço médio que a gente chama em empresas que É. elas não têm intenção de fazer posição. Então, esse negócio de caiu, comprou, ele é válido, mas se você tá né, seguindo uma trajetória que você esteja confortável. Agora, se comprou ali um papel para especular. Ah, depois eu vendo, vou fazer um tradezinho rápido aqui. E do nada você vira um investidor de longo prazo não por convicção, mas por Mas é o que mais obrigação. acontece, né? É o que mais acontece, aquelas galinhas mortas que ficam na carteira e que você Sim. fica rezando, pelo amor de Deus, para Sim. subir para você se livrar logo. Então, hoje eu sigo o jeito Barça de investir por convicção, porque eu já fiz muita coisa, já fiz muita cagada na bolsa também e sei o que funciona para mim. Sim. Então, sigo a risca. Aproveitando o gancho, qual foi o pior investimento que você fez? Nossa senhora. Você Eu acho sempre só que investiu em ações, né? esse da Tipo, Embraer, FIIs, sim. fundos de investimento, você nunca nem. Não, assim, eu já testei algumas coisas, eu acho que para você, não digo falar mal, mas para você criticar, para você falar o que é bom e o que não é, você precisa primeiro saber o que você não quer na sua carteira. Então, já experimentei ter fundo, já, né, previdência, já tive, mas Uhum. assim, cacarecos mesmo para entender como funcionava, claro. Faz tempo isso, né? Hoje em dia não tem mais, é 100% focado
em renda, em futuro e tá em bolsa, né? 100% eu digo assim, que eu considero investimento. Tem uma reserva de emergência que tá na renda fixa e não tem como fugir disso, né? Então, a gente não investe na renda fixa. Eu uso a renda fixa pro que eu preciso. E hoje tá ótimo, né? Então, hoje, para quem tá fazendo caixa, tá muito bom também a rentabilidade. Aí você tem um caixa de oportunidade. Tem um caixa de oportunidade também, que aí entra nos 5, 10% ali no máximo. No máximo. Onde você deixa tesouro? Não deixo no Tesouro. Porque o Tesouro, qualquer rebuliço, por exemplo, 2020, o Tesouro foi para... As negociações foram paralisadas. Sim. Então, não é um bom lugar para você deixar uma reserva de oportunidade. Eu deixo ou num fundo de Tesouro Selic, Legal. ou num CDB, que renda ali pelo menos, né, inflação, enfim. E o menor custo possível. Legal. Menor custo possível. Perfeito. Então, o feijão com arroz, não tem jeito. Também não me extrapolo muito na renda fixa, não. Muito bom. Mas, basicamente, né, aquilo que eu disse, se o seu pilar é renda, você precisa buscar alguns tipos de empresas que geralmente se encaixam de setores que fazem sentido para algumas características. Então, perenidade do negócio, né? A consolidação de mercado dessas empresas, né? Por que isso é importante? O Brasil é um país que convive com a inflação, isso é histórico. Então, empresas líderes dos seus mercados, elas conseguem ter uma vantagem de preço. Elas repassam no preço esse viés inflacionário. Claro que isso não acontece para e passo, não é... a inflação veio, amanhã ela corrige. Não é assim que funciona, mas quando você olha em retrospectiva, em média, ao ano, essas empresas, a maioria das empresas da Bolsa, conseguiram repassar a inflação, superar a inflação, né? Porque são ativos reais. Então, Isso até um debate, né? Muito... Exatamente. As ações, elas protegem Sim, da sim. inflação. E de regra, sim. O problema é que, geralmente, o momento de maior oportunidade, justamente o momento em que a Bolsa está competindo diretamente com a renda fixa, né? Então, é complicado você convencer o cidadão de que é muito bom você investir na Bolsa para colher um dividend yield muito superior a 14%, né? 13,75% ao ano, mas para daqui 5 anos. Sim, agora ele não quer, né? Agora... Não, ele quer agora, ele tem agora. Então, para que ele vai esperar 5 anos? Mas o que, às vezes, as pessoas falham em entender é que 13% ao ano na Bolsa é sobre uma base crescente, se você está em boas empresas. Sim. Né? Isso vai se compondo conforme você vai reinvestindo os dividendos. Então, hoje, se eu olhar para trás e ver o histórico, se você comparar o preço que eu paguei em algumas posições que eu tenho versus o que elas me pagaram de dividendos, que é o que a gente chama de yield on cost, né? Que é a rentabilidade do dividendo sobre o preço médio, o preço que você pagou, né? O quanto você desembolsou. Cara, eu tenho rentabilidade hoje, por exemplo, Braskem me pagou 40% ao ano, que é muito superior à renda fixa. Sim. E isso continua. Então, como eu tenho preços confortáveis, e se cair, poxa, eu estou disponível ali com os meus próprios dividendos, né? Com esse fluxo constante para reinvestir, então você fica mais tranquilo, né? Com esse colchão, enfim, com essa rentabilidade. Só que isso não vem da noite pro dia, isso foi construído. Eu tô investindo há quase 20 anos. Não, 20 anos não, desculpa. Não, fiz a conta errada. Foi 2008. Para tudo, gente. Para tudo. 20 anos não. Não comecei com 8, não. Foi com 14. Com 14 anos. Foi em 2008. Então, assim, tô há bastante tempo investindo, né? Então, isso é construído ao longo do tempo. Então, o BEST é isso. São aqueles 5 setores que se encaixam nessas premissas básicas. Esse tipo de empresa que a gente busca. Então, BEST, para vocês nunca mais esquecerem. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. BEST, de melhor mesmo. É para vocês nunca mais esquecerem esse acrônimo. Impossível esquecer. Claro que não é só você pegar as empresas desse... Ah, a Luísa falou lá que é para comprar qualquer coisa desses setores, né? Aí você vai e me compra uma Oi, por exemplo, que tá no BEST, mas, obviamente, né, tenham, né, parcimônia, obviamente, analisem as empresas, mas são bons setores para se começar, pelo menos.